E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu estou gravando como solução da nossa lista de exercícios, tá? A lista aqui 5, onde a gente falou sobre circuitos com múltiplos atuadores. Então o exercício proposto é esse daqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você visualizar bem. Ó. Então elaborar um sistema pneumático com forma sequencial A mais, B mais, C mais, B menos, C menos, A menos, sendo que C mais, B menos tem que ser simultâneos. Ciclo contínuo, emergência, contemporização para início do avanço do cilindro C e retorno de B, com parada de ciclo contínuo, cilindro A de simplização. Então está aqui, cilindro A de simplização, temporização está aqui de forma resumida, tá? E parada de ciclo contínuo. Então nós vamos resolver isso aqui no FluidSim, então eu coloquei alguns elementos aqui disponíveis, né, para a gente montar o circuito com base nesses elementos. Deixa eu melhorar aqui, opa, aí foi demais. Tá, então, coloquei esses elementos aqui no FluidSim, fiz a ligação deles e eles vão funcionar da seguinte maneira, ó. Tá todo mundo aqui. Então, se você observar comigo, nós temos dois botões aqui, ó, de válvulas 3 duas vias e um botão de válvulas 5 duas vias. O que foi a diferença da ligação desse sistema aqui? É que essa válvula 5 duas vias, ela será o nosso botão de emergência e ela fará a alimentação, ó, de todos os roletes. Tá vendo? Todos os elementos de sinal aqui, os roletes, os fins de curso, são alimentados por ela, tá? No caso, esse rolete aqui é alimentado direto, né? Pela própria válvula de comando aqui, né? Direcional pelo botão de start, digamos assim, né? Pela válvula que faz começar o sistema. Mas vamos lá então entender. Fonte de pressão, lubrifio, tá? Esse botão é um botão para ciclo contínuo, esse botão desliga o ciclo contínuo e esse é o botão de emergência. Vou simular, que aí vocês verão o funcionamento então do sistema. Ó. Então pressurizei, tá vendo? Todo mundo pressurizado aqui. Quando eu aciono esse botão aqui, ó, não acontece nada. Tá vendo? Qual o sinal? O que ele faz com o sinal? Ele corta o sinal dos vários roletes e ao mesmo tempo ele manda um sinal para desligar o meu ciclo. Tirei o botão de emergência, apertar esse botão, o botão também de desligar, ó, tá? Mas os roletes estão todos alimentados. E agora quando eu aciono esse botão aqui, ó, veja o que acontece. A avança, B avança. Ó, C retorna e C avança e B retorna, depois C retorna e A retorna. A avança, B mais. Depois, ó, C mais e B menos, C menos e A menos. Tá? Então, essa que ficou a ligação. Aqui eu coloquei a válvula temporizadora, né? Nem mexi nela, mas ela está 100% aberta. Deixa eu colocar aqui 20%, que a gente vai gerar uma temporização. Então, A menos. Vamos recomeçar o ciclo. A mais, B mais. Agora vai temporizar um pouquinho, ó, para fazer, ó, C mais e B menos. Depois, bateu lá C menos e A menos. Tá? O que tem de detalhes aqui nesse ciclo? Então, você pode observar aqui esse esquema de ligação. Tá? E o fato aqui é que a gente usou dois elementos, dois fins de curso com rolete escamoteável, né, ou gatilho. Então o detalhe é o seguinte, quando o atuador A avança, então a gente apertou esse botão, essa válvula é uma válvula memória, né, então se você pilotar do lado esquerdo ela vai ficar da posição esquerda até que ela receba um pulso do lado direito e volte para essa posição. Observe que ela não tem mola, como essas válvulas de baixo. Então você pilotou aqui, ela fica nessa posição. O A subiu, passou pelo rolete A0, que é o último sinal, então como o último movimento é o retorno do A, ele vai estar em série com o botão de partida. Né, aquele princípio que a gente falou lá no início dos circuitos. Passou o ar aqui, pilotou essa válvula de comando do atuador A, o atuador A avança, chega em A1. O rolete A1, ele vai receber esse sinal de avanço do A e vai mandar o B avançar. Beleza, o B avança, bate em B1. O B1 manda sinal aqui para essa temporizadora e essa temporizadora vai fazer o quê? Ela vai ligar, né, o avanço do C, ao mesmo tempo que ela desliga, né, ou manda retornar o atuador B. Ok. Aconteceu esses dois movimentos, então o atuador C avança. Quando ele avança, ele bate no rolete C1. Bateu em C1, ó, ele recebe já sinal de retorno. Recebeu o sinal de retorno, esse aqui no caso já vai ter desativado, né, porque ele ativa, depois a mola faz ele retornar. Então retorna, bate em C0. Quando bater no rolete C0, ó, veja que é só no retorno. Bateu no rolete C0, então manda desligar, né, ou retornar o atuador A. E aí,
Se esse botão estiver acionado, a válvula estiver nessa posição, então o ciclo recomeça. O que tem de difícil nesse sistema aqui? É a questão da configuração desses roletes escamoteáveis. Então, por quê? Aqui acaba acontecendo um conflito de sinal, né? Então, para a gente conseguir fazer esse sistema funcionar, a gente precisa desses dois roletes, que esses dois roletes sejam escamoteáveis. Não dá para fazer com eles assim dessa forma comum, não com esses elementos exatamente da tela. Então, a gente clica aqui, ó, por exemplo, rolete A1, né, que é o primeiro que está aqui no avanço. O atuador A está avançando, e quando ele estiver chegando no final do curso, aqui em A1, ó, eu vou clicar nesse rolete, veja, ó, A1. Eu vou selecionar esse rolete aqui, ó. Tem duas setinhas, ó, avançando e retornando. Eu selecionei esse aqui, avançando, tá? Então, ok. O que significa isso? Que esse rolete será acionado na hora que o atuador A estiver avançando, beleza. Mas qual a posição que ele vai ficar? Então, esse é o rolete A1, eu venho aqui, ó, na régua de distância e especifico que o rolete A1, ó, ele vai ficar na posição 49. Por que eu coloquei 49, 49? Porque eu estou considerando o atuador aqui com 50 milímetros de curso, né? Então, poderia colocar 48, 47, tá ok? Mas o fato é que ele estaria praticamente no final do curso do atuador. Quando o atuador estiver finalizando o curso, ele passa por aquele rolete, aciona e depois ele sai de cima do rolete. Isso tem que acontecer para quê? Para que essa linha aqui, ó, ela seja despressurizada e permita ao atuador retornar. Tá ok? Se eu mantiver esse rolete em cima da posição do final do curso, aí eu não consigo retornar. Aí bloqueio o sistema e é como se ele fosse um rolete normal, né? Tá? Então a sacada do rolete escamoteável é essa. É não só colocar o sentido correto, então observe aqui na tela, ó, vou até aumentar para você perceber, tá vendo, ó? A setinha está indo para a direita, né? Significa que quando o atuador estiver avançando, ele vai acionar esse rolete. Mas além de marcar o sentido correto, é importante determinar qual é a posição. Então lembra sempre disso. Final de curso do avanço, coloquei um pouquinho antes de terminar o curso. Era 50, coloquei 49. Coisa semelhante acontece aqui para o rolete C0. O rolete C0, ó, ele é acionado na hora do retorno. Tá? Então, esse aqui, ó, posição de retorno. Se você observar, aqui ó, onde está marcado C0, também já tem indicação de que ele está sendo acionado no retorno. Tenho que clicar aqui na posição dele. Ó. C0, ao invés de estar na posição 0, que é a posição de início do atuador, esse aqui é um atuador de 100 milímetros, né, de curso, observe que o rolete C1, que é um rolete comum, ele está na posição 100, 100. Ou seja, está lá no final do curso. O rolete C0 eu coloquei na posição 1, que significa o quê? Logo bem pertinho do início, né, do movimento. Mas ele é acionado na hora do retorno. Isso é importante para quê? Para que esse rolete aqui, ó, não seja continuamente acionado por esse atuador C quando ele estiver recuado. Porque se ele for continuamente acionado, quando eu chegar aqui ó, e der o sinal para ele avançar, eu não consigo avançar, porque vai ter um pulso de ar aqui, ó, do rolete, a gente teria o pulso de ar aqui do rolete C0, né, digamos, contínuo, perdão. Então, ó, se esse atuador C estivesse pressionando o rolete C0, né, por eu indicar, no caso, que ele está aqui na posição 0, o que ia acontecer? Na verdade, o impacto seria do lado de cá, ó. Ele ia manter essa linha aqui pressurizada. Se ele mantém essa linha pressurizada, eu não consigo iniciar o meu ciclo, não consigo mandar o atuador A avançar, ok? Porque aqui já está pressurizado. Então, por isso eu tenho que dizer que o C0 está um pouquinho antes. Aí, quando o atuador C estiver retornando, passa nele, aciona ele, dá o pulso de retorno, aí depois o atuador C chega na posição 0 e fica aguardando um novo ciclo. Beleza? É esse o detalhezinho aí, então. Lembra sempre, indicar o sentido correto do atuador e a posição lá também na régua de distância. Ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.